KF Interativa hoje, programa Tema Livre, faz uma visita hoje muito especial aqui a ele, que é o engenheiro mecânico, engenheiro também de segurança do trabalho, tem especialização em agronegócio, né? E é consultor em várias empresas na região de Costa Rica. Eu vou bater um papo com ele, Lázaro França. Seja bem-vindo, Lázaro, a esse bate-papo hoje. Obrigado, Claudinei. Obrigado pela oportunidade de estar aqui passando um pouco sobre a nossa experiência, sobre o nosso trabalho e sobre esse tema que é muito importante, né, na nossa sociedade hoje. Com certeza. Toda empresa, né, necessita ter ações de prevenção a acidente e doenças do trabalho, também conhecida como doenças ocupacionais. Daí surge um termo que está cada vez mais evidente no Brasil, que é a higiene ocupacional. E é sobre esse e outros temas que a gente vai bater um papo com o Lázaro hoje. Lázaro, estas ações hoje, elas começam, né, pelo PPRA. Traduzindo para a gente, o que seria isso e como funciona? Exatamente, Claudinei. O PPRA, ele é um programa de prevenção de riscos ambientais. Nesse programa, todos os riscos das funções existentes ali na empresa, eles devem ser estudados, devem ser verificados quais são as suas abrangências, aí em cima disso tomado medidas de prevenção, medidas corretivas e ao menos mitigar, né? Ou seja, reduzir o impacto desse risco para o trabalhador. E essas medidas elas estão regulamentadas na NR7. Exatamente. A gente tem a nossa legislação, ela é formada aí por aproximadamente 37 NRs, algumas já estão extintas, né, mas a maioria delas estão vigentes. Algumas são de 1978 ainda, ou seja, né, o nosso mercado ele mudou muito, mas as nossas normas nem tanto, né? Por isso aí de 2009 para cá a gente tem tido grandes mudanças nelas, se adequando ao mercado de trabalho. Exatamente. E existe ferramenta, né, e metodologias para desenvolver este programa, né, Lázaro? Exatamente. Né? A gente tem, através das próprias ANERs, elas te dão um caminho, né, para a gente estar realizando as análises. A gente tem as análises qualitativas, a gente tem as análises quantitativas do ambiente de trabalho. Até aqui a gente tem alguns equipamentos que a gente utiliza eles aí nessas análises. E aí a gente vai criando os programas, as ações preventivas e até mesmo a necessidade de estar utilizando um EPI, que é o equipamento de proteção individual para o trabalhador. Quando se fala em EPI e EPC, você pode traduzir para a gente e até mostrar, você pode falar um pouquinho de equipamento que a gente tem aqui. Isso é muito importante dentro de uma empresa, né, Lázaro? Sem dúvida. A gente fala que o maior ativo nosso hoje na nossa empresa são os nossos trabalhadores, né? Exatamente. Se você tem um trabalhador doente, por menor que seja a empresa, você vai ter que colocar outro no lugar, vai ter que treinar esse trabalhador, e isso acaba gerando custos, né, para a empresa. Então, quanto mais a gente trabalha preventivamente, mais fácil da gente estar tendo um fluxo de trabalho, um fluxo de produção mais contínuo dentro da nossa empresa. E existe tabus, né, Lázaro, que as pessoas acham que investir em segurança é ter prejuízo, é gastar demais com funcionário, coisa parecida. Engana-se quem pensa isso, né, Lázaro? Não, sem dúvidas. Eu falo que às vezes você investir, você não vê um retorno de imediato, mas só o fato de você ter uma segurança jurídica, evitar que quando um trabalhador ele saia da empresa, ele vai processar, o custo de um processo trabalhista hoje ele é muito alto, né? Você tem custo advogatícios, você tem custo de processo e no mínimo danos morais depois, né? Então, às vezes, você não vê um resultado de imediato, mas a prevenção, né, você não gastar, a gente tem que ver isso como um resultado financeiro também da nossa organização. Exatamente. Esse daqui é um dos equipamentos. Sim. Esse daqui ele é um dosímetro de ruído, a função dele é verificar a altura do barulho que o trabalhador está exposto. Ele fica a jornada toda dele com esse equipamento aqui próximo a isso aqui parece que é tipo um crachá que ele vai colocar na roupa. Sim, ele é tipo um crachá. Ele vai ficar a jornada toda ali e através dele a gente consegue ter os picos de ruído. Por exemplo, ele trabalhou 3 horas em um ruído de 90 decibéis, que é um ruído alto. Trabalhou 2 horas em um ruído de 70, que já é um ruído abaixo do nível de limite de tolerância nosso, que ele é de 85 decibéis hoje. É para uma jornada de 8 horas de trabalho.
E conforme a jornada também, esse limite ele pode aumentar ou pode diminuir. Isso já é uma coisa bem mais técnica, né? Que a gente vai estar trabalhando depois. Como engenheiro de segurança no trabalho, e você que tem esse domínio aí, você acredita que as empresas hoje em dia estão preocupadas com a segurança ou estão pensando em gasto? Como você vê isso, Lázaro? O cenário está mudando, né? A gente tem algumas legislações novas. A gente tem um exemplo, o E-Social, que vai estar chegando aí próximo ano. As empresas maiores elas já estão dentro desse sistema. E cada vez mais o empresário também está conscientizando, né, a questão financeira, a questão humana também do trabalhador. Mas ainda tem uma certa dificuldade para a gente estar implementando o sistema em algumas empresas. Com certeza. O programa de prevenção de riscos ambientais, ele é a base, né, Lázaro, para todas as ações e laudos relacionados à legislação trabalhista e previdenciária. Como que isso pode acontecer? Exato. A partir do momento que você realiza os seus levantamentos de riscos ambientais, ações preventivas, a gente tem outros laudos, que também, eu sempre falo, é o básico do básico da segurança do trabalho. Começa com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, um LTCAT, que é o Laudo de Condições Ambientais do Trabalho. Esse laudo ele é um documento que atende à previdência, às ações previdenciárias nossas, se um trabalhador ele vai ter direito à aposentadoria especial ou não. E também a gente tem o laudo de insalubridade e periculosidade, que ele é o laudo que vai dizer se o trabalhador trabalha em um local insalubre, se sim, ele tem direito a um acréscimo ali no salário. E periculosidade é mais o trabalhador exposto a ambiente onde tem algum risco à sua vida, né? Trabalha com combustível, trabalha com explosivo e alta tensão e energia elétrica. Isso pode interferir não. Isso é somado dependendo o grau de periculosidade ou de insalubridade. Adicionar pode chegar até 40% do salário do trabalhador. Sim. No exemplo da periculosidade, o adicional é de 40% sobre o salário dele em carteira. Já a insalubridade não, ela é sobre o salário mínimo. Aí conforme o grau de insalubridade, ele vai ter um acréscimo de 10%, 20% ou 40% sobre o seu salário. Na verdade, a periculosidade ela é 30%. E aí, não sei se você concorda comigo, de repente, é aí que as empresas têm pecado por não ter, de repente, um engenheiro, né, de segurança do trabalho na empresa, ou pelo menos tomar uma ideia, trazer para um bate-papo dentro da sua empresa um engenheiro de trabalho. Por essas falhas, de repente, o empresário achando que está economizando, evitando, né, de trazer, ele pode estar trazendo um problema muito sério para a sua empresa e até para a sua questão financeira da empresa, né, Lázaro? Sem dúvida. Quando o empregador ele paga insalubridade para um trabalhador, ele vai estar tendo um custo, né? Periculosidade também. A periculosidade, eu digo que ela é mais difícil da gente estar trabalhando em cima dela, tendo ações preventivas. Mas com relação à insalubridade, não. Às vezes um dispositivo que você coloca, um ventilador que vai dissipar ali aquela fumaça, aquele pó que o trabalhador está exposto, você pode estar eliminando um pagamento de insalubridade. E assim também você vai estar tendo um retorno maior, né, com relação a isso. Legal. Ou seja, um estudo bem feito, uma avaliação bem feita, com ações preventivas e corretivas, vai ajudar muito aí. Você poderia dar um exemplo para a gente assim, sobre insalubridade e periculosidade? Sim, a periculosidade ela é muito comum em postos de combustíveis. O pessoal que trabalha no abastecimento ele tem contato com um volume muito grande de combustível. Então isso vai dar a ele o direito à periculosidade. Insalubridade, um exemplo é o ruído mesmo, né? O operador de máquinas, ele trabalhava naquele tratorzinho lá que às vezes mal tinha uma cobertura em cima aqui, né, para proteger do sol. Hoje não, você tem uma cabine e essa cabine ela elimina muito o ruído lá fora. Ou diria, hoje tem cabine, né? Hoje tem alguns, cabine, né? Alguns. Mas a tendência é a maioria hoje está saindo dentro com da cabine. lei. Sim. E na verdade não é uma legislação específica para isso, né? É uma necessidade do mercado mesmo de ter o equipamento com cabine. Além de proteger contra ruído, ele protege também a questão da temperatura. A temperatura hoje também ela é um fator preocupante nas atividades trabalhistas. Tá certo, Lázaro.
O laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ele atende lá às legislações previdenciárias e ele vai dizer se o trabalhador tem direito à aposentadoria especial ou não também. Qual que seria o prazo para isso, para o trabalhador? Você diz o prazo... Prazo para recorrer isso. Se o trabalhador, ele não tem um prazo específico para que ele recorra em relação à aposentadoria Desde que comprovado? especial. Desde que comprovado. Eu posso ter trabalhado há 10 anos atrás em uma empresa, eu posso entrar hoje com uma pedido de aposentadoria e pedir uma ação retroativa. Aí a empresa, provavelmente ela vai ter um problema para mostrar isso, né? Que há 10 anos atrás, poucas empresas têm como comprovar que o trabalhador tem um PPRA bem feito, tem um LTCAT bem feito. Quer dizer, então, que o trabalhador, ele está numa empresa, e aí o patrão, e é uma empresa que trabalha com questão de ruídos e outras coisas mais, podendo causar uma surdez, e a gente sabe de exemplo disso, a pessoa trabalhou muitos anos, um exemplo para você ter ideia, numa empresa com máquina de desmatamento, que faz um barulho ensurdecedor, não tinha equipamento. E a pessoa pegou e mandou depois embora, essa pessoa acertou com ele lá e tal, deu uns troquinhos, mandou embora. Mas, infelizmente, a pessoa ficou surda devido daquilo. Ele teria como entrar na justiça depois de 5, 6, 10 anos? Exato, ele tem sim como entrar. Nesses casos, o INSS ele vai pegar no caso, um engenheiro ou um técnico, normalmente é um engenheiro, que irá fazer uma perícia no local do trabalho. E lá ele vai medir as condições e vai dizer realmente se ele tem direito ou não, se ele trabalhou exposto ou não. Caso essa empresa não exista mais, né, ele pode pegar uma empresa similar e realizar esse laudo. E comprovar através de laudo que há o direito à insalubridade ou não. No caso, a aposentadoria especial. Né? Isso tudo vai ter que ser uma ação judicial, né, que o trabalhador provavelmente vai estar movendo e o INSS vai estar dando esse apoio. Esse apoio não, né? Ele vai realizar essa perícia e a empresa depois ela vai ter que arcar com esses custos de aposentadoria especial. O INSS entra com uma ação retroativa, cobrando todo o adicional a mais, né, na folha de pagamento desse trabalhador. Aí a importância do empregador, né, Lázaro, trabalhar dentro da legislação, trabalhar com cuidado, zelando pelo seu colaborador, porque, como diz o outro, o caldo às vezes sai mais caro do que o próprio peixe, né? Sem dúvidas. Legal. Lázaro, pelo que a gente observa, também você é um camarada que está envolvido nisso. Qual que é a importância? Fala para a gente um pouquinho sobre a CIPA dentro de uma empresa. Hoje, a CIPA, ela está, nesse período agora, está comemorando 40 ou 45 anos, né, da sua fundação. Então, traduzindo só, CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidente. O Lázaro vai explicar isso para você, né, para você ter uma ideia de como é importante ter a CIPA dentro da sua empresa. A CIPA, Claudinei, ela é muito importante, né? Ela é uma comissão formada por trabalhadores da própria empresa. Ela é formada por trabalhadores representantes do grupo que trabalha na empresa e também representantes da diretoria, representantes do dono do negócio. Então é importante, né? Ela é mista, né? Ela não tem a tendência de defender o trabalhador ou defender o patrão. Só um parênteses, para nós entrar dentro desse esclarecimento da CIPA. Talvez você vai colocar aqui dentro do bate-papo. Mas isso a CIPA dentro de uma empresa, ela é uma obrigação ou é uma recomendação? Ela é uma obrigação. Conforme o grau de risco da empresa, esse grau de risco a gente vê através do KNAI da empresa. Sim. A empresa ela tem uma relação de KNAIs e cada KNAI ele tem um grau de risco. E também com relação ao número de funcionários. Hoje uma empresa, o comum, a partir de 20 funcionários, ela deve ter um membro da CIPA. Ah, já é? Já é necessário. Né? Mesmo a empresa que não atinge esse número, ela tem que ter um funcionário que se chama funcionário designado da CIPA. Tanto o designado da CIPA quanto o cipeiro, ele precisa passar por um treinamento em segurança do trabalho, um treinamento aí de 20 horas aproximadamente. Tá, mas quem vai cobrar isso das empresas? Quem deveria cobrar é o próprio Ministério do Trabalho. Hoje é a Secretaria Especial do Trabalho. Só que a gente tem problemas aí, né? Faz muito tempo que a gente não tem concurso para fiscais do trabalho, para auditores do trabalho, e a gente tem uma lacuna muito grande, né? O Ministério do Trabalho não realiza, a gente
finge que está dentro, que está fazendo, e assim a gente vai tocando o barco, né? Eu já tive clientes que teve fiscalizações e teve problemas sérios por causa desse item. Notificações e até as multas, nesses casos de legislação trabalhista, elas são muito altas. E tem perdas econômicas, né, Lázaro? Por exemplo, se a empresa perde um funcionário, igual você acaba de colocar aí, de repente lá numa marcenaria, por um simples corte num dedo, né, aquele funcionário provavelmente vai deixar de estar realizando o seu trabalho por semana, por meses, talvez, podendo ficar até impossibilitado de retornar ao trabalho. Isso não é legal. É importante que as empresas acima de 20 funcionários, vamos colocar, que tenham a sua CIPA, né? Não, sem dúvida. A CIPA ela atua principalmente na prevenção de acidentes. O cipeiro, ele vai estar sempre analisando ali as suas atividades e vendo alguma situação de risco, vai estar junto com a sua chefia, com a sua diretoria, tomando medidas preventivas para isso. Então, a CIPA ela apoia justamente na prevenção de acidentes do trabalho. Como você disse, né, o prejuízo ele é grande, tanto para a família do acidentado, quanto para a empresa. Tem indenizações, e que eu já falei também, né, de ter que estar contratando outro trabalhador para pôr no lugar. Certo, mas para que aconteça, Lázaro, essas indenizações, a pessoa esteja dentro dos seus direitos e busque seus direitos, uma coisa que é muito importante também é a comunicação de acidente de trabalho, ser preenchida, o CAT, né? Porque senão aí a pessoa não tem uma prova, de repente, para recorrer, né? Não, sem dúvida. A CAT ela deve ser preenchida, dependendo do caso, até 24 horas após o acidente. Aí, é claro, dependendo do acidente, você vai ter, além da questão trabalhista, você tem a questão civil. Pode responder civilmente por um acidente, inclusive um membro de CIPA. Se ele passou por um lugar, viu uma condição de acidente, não tomou nenhuma medida, e ao ocorrer esse acidente, o próprio membro da CIPA ele pode ser atuado civilmente, né, com relação a isso. E aí, quando não se tem a CIPA dentro da empresa, automaticamente vai para cima do chefe, já do dono da empresa, essa responsabilidade toda, né? Sim, sem dúvida. E se o funcionário, eu acredito, você é engenheiro, né, do trabalho, e você pode me explicar isso, e acredito o seguinte também, que se o funcionário ele contrata lá um serviço jurídico para cuidar dessa situação, vai prejudicar muito mais a pessoa que contrata, né, Lázaro? Exatamente. A gente tem uma área trabalhista, os advogados trabalhistas, o pessoal está muito antenado com relação a esses problemas, e surgindo numa oportunidade, o cara vai contratar um bom advogado e a empresa, dependendo do tamanho da empresa, corre o risco até de ser fechada, né, ser interditada, dependendo do grau de acidente, o cara não vai conseguir se recuperar depois, ter uma situação econômica saudável, né, dependendo da situação econômica que está o país. Certo, Lázaro. Acontece reunião, você tem feito reunião para colocar a importância desse trabalho, e na nossa região aqui de agronegócio, eu creio que você tem realizado muitos trabalhos dentro desse tema nosso hoje, né, Lázaro? Sim, eu ainda tenho expectativa que esse trabalho cresça, né? Tem que crescer, porque é a segurança do trabalhador, né, Lázaro? Sim. A gente tem algumas ações que devem estar começando agora nas escolas, até uma ação do próprio governo federal, de ter cada profissional apadrinhar uma escola e estar levando esse conhecimento para dentro das escolas também. Essa é uma ação muito, muito efetiva, e a educação ela começa lá embaixo, né, lá no berço. E eu acredito que nós vamos por esse caminho, Lázaro, porque Costa Rica também agora, pelo que a gente tem conhecimento, Costa Rica agora também tem, aqui em Costa Rica, e dentro do núcleo da saúde, né, foi criado o RT, que é referência de trabalho aqui em Costa Rica, que as pessoas vão ter que olhar com mais atenção, tanto a unidade de saúde quanto aos hospitais, né, sobre acidentes de trabalho, que envolve muitos detalhes, você sabe muito bem disso, né, sobre estar indo para o trabalho, voltando para o trabalho, a pessoa pode se acidentar, tudo isso pode ser, de repente, voltado à segurança do trabalhador. E eu creio que com essa fala sua e com essas atitudes que o município está tomando, acho que a região nossa parece que vai tomar um outro rumo, viu, Lázaro? Isso é muito bom. Essas ações, elas são muito importantes para a questão de prevenção, né? Depois que o leite derrama, não há muito o que fazer, né? Então, quanto mais a gente atua preventivamente, menos risco o nosso trabalhador vai ter e menos trabalho
para a prefeitura, menos gente no hospital, menos gente afastada, menos gente aposentada por acidentes de trabalho. Com relação, a gente falou um pouquinho da CAT, a gente tem, às vezes, muita subnotificação. Às vezes, um incidentezinho que a gente não dá valor a ele pode causar, no futuro, um acidente maior. Então, mesmo quando é um acidente pequeno, ele deve ser comunicado, porque ele vai para a estatística e o governo toma ações em cima dessas estatísticas. Ou seja, aconteceu uma série de pequenos acidentes e uma das ações do Ministério do Trabalho, da Secretaria Especial do Trabalho hoje, ele vai estar colocando essas ações como primícia, como no pacote para estar trabalhando preventivamente. A gente tem alguns estudos aí que hoje, a cada 30 mil incidentes, aproximadamente, você tem um acidente fatal. Talvez não fatal, mas um acidente com afastamento. Então, ou seja, se você tem uma esquina que você vê muito buzinado, muito pneu cantando, freando, logo ali vai acontecer um acidente. Essa é a estatística, estudo aí de mais de 40 anos, que vem sendo aperfeiçoado. E conforme, realmente, você vê um número de incidentes acontecendo, uma hora vai gerar um acidente grave, algo até mesmo fatal para algum trabalhador. Com certeza. Lázaro, as pessoas também têm uma preocupação, um tabu, de estar fazendo o uso de EPI, mas se esquece, às vezes, dentro da própria empresa, cuidar do problema que pode causar o acidente, de eliminar na base o problema que pode causar o acidente. E simplesmente, algumas empresas fornecem o EPI, às vezes não cuida daquele EPI, não informa da maneira correta de usar o EPI, e o problema lá na base continua, causando acidentes, causando os problemas. O que você me fala disso? Exato. O EPI, a gente tem ele como último recurso para a gente utilizar. Alguns acham que é o primeiro, né, Lázaro? Na verdade, não. Ele é o último recurso. A gente tem muitas outras ações que a gente deve tomar antes. Uma das primeiras é eliminar o risco. Um bom exemplo, o exemplo que a gente já falou, da cabine da máquina agrícola. Ele eliminou o risco. Exatamente. Ele praticamente eliminou o risco. Então, a gente tem que se preocupar, em primeiro lugar, em eliminar o risco. Quando a gente elimina o risco, o gerenciamento fica mais fácil. O EPI, ele não tem valor nenhum se você pegar, um exemplo, um protetor auditivo e entregar para o trabalhador, nem juridicamente. Se você e uma ação jurídica, não, ele entregava o EPI, e você às vezes a empresa nem consegue comprovar que entregou esse EPI. Então ela tem que entregar o EPI, ela tem que treinar o funcionário de como usar esse EPI, ensinar como higienizar muitas vezes esse EPI e fazer a troca desse EPI periodicamente, conforme a necessidade. E, além de tudo, fiscalizar se o trabalhador está usando. Ou seja, é um sistema bastante difícil da gente estar acompanhando aí no nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem tempo para estar observando se o trabalhador está usando um calçado corretamente, se ele está usando um protetor auditivo. A gente está preocupado com a produção e não consegue ver isso com a frequência que precisa. Exatamente. As pessoas estão preocupadas em produzir, em criar, mas às vezes, é igual você fala, de repente o camarada está na área de produção, vamos dar um exemplo aqui, numa panificadora, está lá batendo pão e tudo, e o cara está de madrugada de chinelo, fazendo isso. Cai uma faca, ponta e tal. Outra coisa, Lázaro, colocando em questão de cuidado em saúde do trabalhador, o que a gente observa também é que algumas empresas, nem todas, com exceções de algumas, estão realizando, mas são os exames periódicos no trabalhador, para acompanhar a saúde do trabalhador. Sim, exato. O exame periódico, ele, juntamente com o PCMSO, ele é linkado ali ao Só PPRA. Traduz para nós, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse programa ele é elaborado por um médico, que tem especialização na área trabalhista, e ali ele define quais são os exames na hora da demissão, que o funcionário deve fazer, os exames periódicos e os exames demissionais. Quando o funcionário sai da empresa, ele deve fazer também uma série de exames ali, para garantir que a saúde dele está igual ou melhor de quando ele entrou na empresa. E o exame demissional ele é muito importante também, para você garantir que você está contratando um trabalhador que está com a saúde perfeita para realizar aquela atividade. Às vezes uma pessoa tem problema de coluna, ela não vai poder dirigir 8 horas por dia, mas ela vai poder exercer outra atividade.
Então, é muito importante isso para a empresa ter, né, um raio-x da saúde do trabalhador. E durante o seu período de trabalho também, o tempo que ele trabalhou nessa empresa, né, se está havendo algum problema na saúde dele ou não. Um exemplo é quem trabalha com combustível, né? São exames até mais num intervalo menor, 6 meses. Cada 6 meses realiza uma série de exames para avaliar se está tendo alguma alteração na sua saúde ou não. Porque quem trabalha em lavoura também com inseticida, né? Sim, também. Ele tem uns exames bem específicos ali para avaliar a questão de pulmão, se há a questão sanguínea, né? Faz um exame completo ali para verificar se está tendo alguma alteração. Um colinesterase, alguma coisa assim. Exatamente. Lázaro, falando em segurança do trabalho, a gente sabe que você tem muita informação e que eu tenho certeza você ficaria a tarde toda dentro da sala passando isso para as pessoas. Hoje, as empresas que estão nos ouvindo e nos vendo, que queiram trocar uma ideia, queiram trazer uma pessoa capacitada para orientar a sua empresa, como faz para te encontrar? Como você realiza esse curso? É possível você passar para a gente? Sim, sem dúvidas, né? A gente está aqui... Pode dar um endereço, tudo certinho? A gente está aqui próximo ao Poço do Ferrato, na Sebastião Messias de Paula 239. Também a gente tem o nosso site, www.atosengenharia.net.br. O nosso telefone, também é o WhatsApp, 67 99676 9047. Vamos repetir o telefone? 9676 9047. A gente está bem, a gente é acessível, está aqui sempre. Quando a gente não está no cliente, a gente está aqui, né, realizando algum trabalho, montando algum documento e, né, sempre portas abertas para receber nosso cliente. Precisar fazer uma visita na empresa, a gente está indo fazer Lázaro, vem falar sobre um assunto aqui, coisa rápida, a gente vai. Legal. Os nossos clientes, a gente tem um contato, a gente procura fazer esse contato, então, de vez em quando, indo fazer um DDS, falar alguma coisa. Nosso portal vai passar por algumas alterações, né? A gente vai ter alguns treinamentos aí a mais, né? Que a gente vai estar fazendo até alguma coisa em EAD também. Tá hoje, certo. se a gente não entrar no EAD, a gente vai estar perdendo muito mercado e vai estar fora do mercado aí também. Traduzindo, IAD? Ensino à distância. Ensino à distância. Só para você. Segurança do trabalho, a gente tem muita... Siglas, né? Tem muita sigla, a gente tem muita coisa, né? A gente tem que fazer uma parte... A gente consegue fazer uma parte presencial, certo, e uma parte, às vezes, online. A gente consegue fazer isso. Nós estamos terminando essa entrevista, mas eu queria te perguntar o seguinte, só te colocando uma situação. Por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho 30 funcionários, e eu quero chamar você, como engenheiro do trabalho, para ir dar uma olhada lá na minha empresa e ver algumas coisas. Uma visita tipo cortesia. Você vai fazer a visita, fala, sua empresa realmente precisa passar por várias coisas. Essa visita, ela custa ou você vai ter um custo em cima daquilo, se a pessoa quiser fazer um plano em cima da empresa dele? Até isso é uma coisa que a gente vai trabalhar cada vez mais, né? A gente vai fazer essa visita, tentar montar um plano e depois apresentar esse plano para o empresário, né? Na verdade, ele vai ter um diagnóstico ali, né? No mínimo, ele vai ser com um diagnóstico, isso sem um custo nenhum. Tá aí. E a gente vai orientar também, né? Que a gente tem no mercado aí empresas que te cobram R$500 por um trabalho que às vezes eu cobro 1.000 ou um pouco mais. Só que a qualidade, né? A gente vai tentar ter uma garantia de que vai ter uma assessoria diferenciada. A gente tem equipamentos aqui que na região hoje ninguém consegue fazer as avaliações que a gente faz. Eu estou observando isso. Né? Esse equipamento aqui, por exemplo, era um equipamento que faz avaliação de vibração de corpo inteiro. Ele é muito utilizado nas máquinas agrícolas e em outros equipamentos, né? Isso é um equipamento caro e que aqui na região, não sei, a questão de Chapadão do Sul, mas a Costa Rica é o único que tem, somos nós, que está preparado para realizar esse tipo de análise. O diferencial, gente, para você que tem sua empresa, para você que tem seu negócio, não vai te custar caro você fazer uma avaliação com o Lázaro, convidá-lo para estar presente. Nós não temos muito tempo, nós estamos finalizando aqui, mas volto a repetir para você, dá um retrocesso na entrevista, você vai ver os telefones novamente, o Lázaro vai repetir agora a sua fala final. Lázaro, eu desde já quero agradecer a TV KF Interativa, agradece por você trazer essa contribuição para a nossa empresa. O programa Tema Livre está à disposição para trazer mais assuntos que vêm somar para a nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade, né, a você, Claudinei, a KF Interativa,
a gente está à disposição. Se você tiver mais algum assunto que a gente possa contribuir, né, a nossa intenção é essa. Né, como você falou, nosso contato é 99676-9047, e a gente está realmente aí à disposição. Né, algum evento que tenha, que a gente possa, sei lá, contribuir de alguma forma. Né, a nossa missão, né, ela é muito humana, né, trabalhar com pessoas. Né, trabalha, às vezes, é prevenção de riscos que pode tirar uma vida amanhã ou depois. Então, quando a gente vê que a gente fez uma ação que teve um resultado, né, para alguma pessoa, isso é muito importante para a gente. Né, é o maior benefício que a gente tem, né, a maior recompensa nossa. Está aí, falamos com ele, Lázaro Franz, que é engenheiro, né, de segurança do trabalho e muito mais outras atribuições. Nós voltamos a qualquer momento com o tema livre, trazendo mais informações para Costa Rica e toda a região. Obrigado pela sua companhia.